Aleluia. Creio que no meio das adversidades Deus está operando, né? No meio das dificuldades Deus está liberando. E essa quarta-feira nós começamos aí a semana passada, né, a série Saindo da Crise, né? Alguém tem crise por aí? Você sabe se tem? Parece que o mundo hoje ele vive em crise, né? É uma situação. Uma vez eu fui discutir perguntar, né, com um pastor. Eu era nem novo convertido, e eu falei assim: mas por que existe maldição, né? Por que existe maldição? E ele falou: não existe maldição sem causa. Eu falei: como assim? Ele falou assim: desde o princípio da Bíblia, as maldições são alimentadas pelos homens. Quando o homem estava muito bem no Éden, o que aconteceu? Ele pecou, e aí veio uma maldição. Quando de repente Caim e Abel estavam lá já numa posição, entre aspas, privilegiada, né, de filhos ali, eles se desentendem, e aí um mata o outro e vem uma maldição. Então, se a gente for andando pela Bíblia, a gente vai ver Saul e vai andar para cada um deles e vai descobrir assim: não existe maldição sem causa. E infelizmente o maior causador das crises ou das maldições são os seres humanos. Mas por quê? Porque ao invés de eles olharem para Deus, eles olham para o seu próprio umbigo e começam a tomar atitudes que não tem nada de bom, não tem nada a ver com a verdade. E aí nós começamos a ver quantas dificuldades, quantos impedimentos, quantos momentos de aflição. Poxa, então não tem jeito, apóstolo. Aí é que está. Existe um Senhor Todo-Poderoso que pode nos dar graça para vencer cada uma das dificuldades e para tornar essas crises em realizações, em vitórias, em cura, em transformação. E hoje eu queria falar para você como tema: vencendo a crise existencial. A existencial, a crise existencial. Eu vou usar o livro de Esther, no capítulo 2. A gente começa a ver quantas pessoas tiveram vida ou dificuldades na vida, ou tiveram lá atrás algum problema. Alguns foram, sei lá, estuprados, outros de repente foram roubados, outro o pai morreu, outro o pai batia, outra mãe e pai tinham problemas, e uma porção de coisas foi acontecendo na vida das pessoas. E essas situações, né, que foram se estabelecendo, tornaram algumas crises. Você vê pessoas que são revoltadas, e você olha: por que ele é revoltado? E quando você começa a buscar a vida dele mais atrás, você descobre por que ele é revoltado. Porque algum tempo, alguma coisa aconteceu e ele não foi curado. E ele não sendo curado, aquilo fica como uma cobrança eterna na vida dele, uma dificuldade na vida dele. Mas apóstolo, todo mundo? Não. Por quê? Porque existem saídas que Deus preparou e que algumas pessoas assumem, outras não. Quando a gente lê o livro de Esther aqui no capítulo 2, deixa eu buscar aqui para você, né? Deixa eu começar no versículo 5, vai. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados, com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quer dizer, eles foram pegos, foram colocados como escravos, né, do rei da Babilônia, e foram levados embora, né? Este criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Quer dizer, agora nós olhamos aí para Radassa, que é Esther, e vemos que ela perdeu o pai e a mãe nessa confusão toda, nessa situação de Nabucodonosor tomar posse daquele povo. Com certeza no meio da guerra mataram o pai, mataram a mãe, ou de alguma outra maneira, mas provavelmente foi matado, morto, né? E era a moça de bela aparência, formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei,
e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou ao seu povo e à sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E chegando lá, a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, ele vai contar que elas entravam, saíam, e nesse entrar e sair eram avaliadas. Elas ficavam um ano sendo, vamos dizer assim, tratadas para poder chegar na presença do rei. Olha que situação, hein? Um ano. A gente reclama que a mulher da gente vai no cabeleireiro, né? E fica lá um dia. Elas, para se apresentar na frente do rei, eram um ano. Por um ano elas tinham que tomar banho com alguns perfumes, tinham que se cuidar, e só depois de um ano que poderia aparecer. E nesse final, para reduzir um pouco aqui, elas iam ser escolhidas para ver quem o rei poderia ou desejaria que fosse a nova rainha. Eu acho que você conhece essa história toda. Eu acho. A rainha Vasti, capítulo 1, a rainha Vasti, ela era a rainha, né, e o rei Assuero faz uma festa de muitos dias, e quando ele já estava assim, 7 dias, entre aspas, embriagado e todo feliz da vida, ele cisma de mandar buscar a rainha para que ela se apresentasse com a coroa e ele mostrasse a beleza da rainha que era a esposa dele. E ela diz: não vou. Você pensa que só hoje tem mulher que é durona com o marido? Naquela época já tinha. Ela fala: não vou. E ele fala: como assim não vem? Porque foi lá os eunucos buscarem, e a resposta foi: não vou. E ele fica muito, muito preocupado com essa situação, e pega ali os seus colaboradores principais e pergunta para eles: o que eu devo fazer? E eles falam assim: olha, se você não fizer nada, todas as outras mulheres dos príncipes vão falar assim: se ela não obedece, a rainha não obedece o rei, por que alguém vai obedecer os príncipes ou seus maridos? Então você tem que dar um fim nelas, tem que colocá-la de volta lá na casa das mulheres e nunca mais chamá-la. Ela vai ser só um enfeite lá e não vai mais poder participar de nada. Ele falou: poxa vida, e aí? E aí você vai levantar, né, mulheres virgens, tal, vai separar em todo o reino, para que se apresente a você, e aquela que você achar mais bonita, você escolhe para ser a rainha. E aí vem esse capítulo 2, para mostrar o que é que eles estavam preparando, o que é que eles estavam fazendo. Só que é muito interessante a gente começar a olhar para essa situação, porque essa crise existencial que muitas vezes está nas pessoas, alguém diz assim: eu nasci pobre, então eu vou viver pobre e eu vou morrer pobre. Alguém diz assim: não, eu tenho uma enfermidade, eu nasci com essa enfermidade, então eu nunca vou prosperar, eu nunca vou alcançar. Alguém diz assim: olha, eu não tenho pai, não tenho mãe desde pequeno, então também não vai dar certo, eu não vou conseguir ser uma pessoa influente. Alguém diz assim: olha, a cor da minha pele é de outra cor, né, de outro tom, ou eu sou de outro país, eu sou de um país asiático, então eu vou ficar pequeno mesmo, eu não vou crescer. Nós temos ouvido muito isso, né? As pessoas dizendo que são subjugadas, que são diminuídas, que são oprimidas, porque eles têm alguma coisa diferente, ou porque não têm alguma coisa que as outras pessoas têm. E isso é uma mentira que o diabo conta para as pessoas, e tenta, vamos dizer assim, usurpar da capacidade que Deus dá e do cuidado que Deus tem com o ser humano. Lógico, com aqueles que querem, com aqueles que buscam. Mas nós somos realmente abençoados pela capacidade que Deus dá a cada um de nós. Na verdade, se você for procurar capacidade mental, procurar coisas assim de capacidade mesmo, força, ação, e você vai descobrir que os seres humanos são todos muito parecidos. Apenas alguns treinam mais e outros treinam menos. Alguns se desenvolvem mais e outros se desenvolvem menos. Todo mundo tem uma capacidade, alguns um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tem a capacidade de melhorar esse perfil. Agora, a gente não melhora quando a gente desacredita daquilo que nós somos. Quando você desacredita daquilo que você é quando você se dá por vencido antes mesmo de lutar.
Você desacredita, então você acha que é impossível. Você desacredita, então você fala, eu não tenho dinheiro, então eu não vou alcançar, eu não vou poder fazer uma faculdade. E eu conheço várias pessoas que fizeram escolas, faculdades e tal, com bolsas de estudo, e se formaram, e alcançaram o objetivo. Eu tenho testemunho em casa dos meus filhos, na época de colégio, que eu queria estudar na El Shaddai, lá não sei o que, na época as coisas não estavam muito fáceis, e aí a gente fala assim, vamos orar para Deus fazer alguma coisa. E aí de repente Fernando foi lá, e tira a bolsa de estudo e pega lá os 3 anos, não paga nada. Passa um tempo e o Felipe vai no mesmo caminho, chega lá, ele também vai, faz a bolsa, participa do exame. Eu não sei se Deus era misericordioso, se eles eram inteligentes, mas eles foram lá também e conseguiram tirar os 3 anos de graça, sem pagar nada. E aí foi para o Abaco, para completar lá os estudos. E aí a mesma coisa, 3 filhos, num período parecido, como é que você paga? E aí eles vão lá, fazem de novo, um consegue 51% de bolsa, o outro mais 51%, e depois vem o Felipe atrás, e pergunta, pai, eu também posso, né? Fala, filho, você até pode, mas o problema é que agora não é o momento. E ele fala, tá bom, pai, se eu for fazer o exame de bolsa, que lugar eu preciso tirar? Eu falei, que lugar dá 100%? Pai, 100% só o primeiro lugar. Eu falei, pois é, esse lugar é que você tem que tirar. Eu vou te ajudar orando. Aí ele falou assim, pai, mesmo com oração não vai ser fácil. Eu falei, então vamos orar. E a gente foi orar. E ele tirou, acho que foi o 3º ou 4º lugar. E aí ele falou, poxa pai, perdi porque só era para o primeiro. Justamente naquele ano a escola muda, que até o 4º lugar pegaria a bolsa 100%. E aí ele estuda os 3 anos sem pagar nenhum centavo no Abaco. Aí você fala assim, se eu olhasse para o meu bolso, diria que não, porque 3 meninos, aí um já estava na faculdade e os outros 2 para o colégio, como é que ia ser o negócio? E aí de repente você fala, Deus tem maneiras, quando você acreditar, quando você não olhar para essa parte que eu chamo de crise existencial, de começar a avaliar e dizer, se eu não tenho, eu não posso. Você não tem, mas o Deus da sua vida tem, o Todo-Poderoso tem, aquele que vive e reina tem, Ele pode. Então você não deve andar por você mesmo, você deve andar por aquele que você acredita. Quando a gente olha para isso, a gente começa a olhar para essa moça e fala assim, peraí, ela tinha um problema, porque a crise existencial, ela se torna como uma âncora, ela vai tentar te manter preso no passado. Diga, preso no passado. Sabe aquela pessoa que teve um problema talvez no seu casamento e teve que separar, ou teve um problema na sua saúde lá naquela época, ou em algum tempo ele comprou um carro, não pôde pagar, foram lá e recolheram o carro dele, deram busca e apreensão. Parece que ele não vai conseguir mais, mas isso é uma mentira. Você não pode deixar que essa crise existencial coloque uma âncora te prendendo lá atrás. Por quê? Porque tem coisas maiores e melhores para vir para a sua vida. Deus pode virar todo esse cativeiro e transformar toda essa situação. Quem vive no passado abre mão do futuro. Diga, quem vive no passado abre mão do futuro. Se eu começar a ficar preso em tudo que não deu certo, com certeza eu não vou me mover. Então eu não posso ficar olhando para o passado. Mas o passado é um histórico, é uma forma de eu saber que existe sim, mas é uma forma de eu saber que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Minha dependência sai do mundo e entra em Deus, e muda toda a história. Por isso nós precisamos abrir os nossos olhos, por melhor que seja o passado, ele não pode estabelecer nem o presente, e menos ainda o futuro. Passado é passado. Diga, passado é passado. Eu posso servir como histórico, mas eu não posso usar ele para me dar força para outras coisas. Por quê? Porque até mesmo quem conseguiu um bom emprego no passado, hoje pode não conseguir. O futuro ele pode até não conseguir. E eu preciso me desgarrar disso. Eu preciso me livrar de todo jugo, de todo peso, de todo embaraço. Por quê? Porque eu quero viver a promessa. Alguém tem promessa de Deus? Você tem que viver o que está escrito na Bíblia. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus disse que você é. E Ele diz que você é filho.
Ele diz que você é filho, que você tem parte com Ele, você é herdeiro nele e co-herdeiro em Cristo. Eu preciso abrir meu coração para mudar essa história, né? Suas ações é que vão definir o seu futuro. Então eu preciso pensar, peraí, pode ser que no passado eu não tinha nada, mas e agora? Agora eu vou crescer, agora eu vou mudar, agora eu vou me estruturar. Por quê? Porque Deus começa a dar a você as respostas que você precisa quando você procurar as respostas, quando você se dispor a isso. Eu costumo dizer assim, a gente comenta, quando eu era garotinho, né? Então meu pai morava na casa que era da minha avó, e era uma casa assim mais do fundo, apesar de ela tinha entrada tudo separado, mas era uma casa no fundo, terreno na frente, e minha avó tinha aquela casa e nós fomos morar lá, e de repente as coisas eram muito difíceis. Meu pai ficou doente, atrapalhou tudo, e se eu fosse olhar para aquilo, eu ia dizer assim, não tem como crescer, não tem como fazer, porque é impossível. Como é que vai fazer? Sem dinheiro, sem... Só que de repente você começa a falar assim, não, a minha pilha, o meu gás, a minha força é o não ter, porque já que não tem, como diz, não dá para ir mais para baixo, eu tenho que ir para cima. Já reparou que aquele pessoal fala, quando você mergulha, você bate o pé no fundo da piscina e sobe, porque chegou no fundo. Então não é as coisas comuns ali, ou as dificuldades que te seguram, porque você sabe que até a pior situação vai servir para você, para subir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você vai entrar nessa dimensão, não naquilo que te para, mas naquilo que te levanta, não naquilo que te atrapalha, mas naquilo que te realiza. Você não vai olhar para o passado, porque você está agora preocupado com o futuro. E a tua força está nisso, em você se levantar, né? As suas ações vão definir isso. Deus tem uma novidade de vida para você a cada novo dia. Por isso você não pode ficar preso no passado. Se Ele tem uma novidade para mim a cada dia, por que eu vou ficar olhando para trás? Eu vi uma vez um cara falando, e eu acho que ele tem toda a razão. Ele falou assim, olha, não é para olhar para trás. Se você olhar para o seu carro, você percebe isso. Quando você está dirigindo, você olha para onde? Quando você tem que olhar para trás, você olha aonde? Qual é maior, o para-brisas ou o retrovisor? Por quê? Porque é para frente. Para trás a gente vai em um momento ou outro como uma saída estratégica. Para frente a gente tem que andar com ele sempre. E é isso que muda, ou move, ou prepara, ou estabelece a tua vida. Quando você define isso como razão, como base de realização, você não vai voltar, você vai adiante, você vai aperfeiçoar, vai melhorar, vai estabelecer, mas vai adiante. E quando a gente olha para isso, a gente lembra dessa moça, Radassa. A Esther tinha uma crise existencial para vencer. Você já pensou? Olha os fatos negativos: o pai morreu, a mãe morreu, foi levada cativa de Jerusalém através de Nabucodonosor. Era pobre, porque tudo que os bens que eles tinham foi tirado. Foi criada por seu tio, primo, né? Na verdade é primo, Mardoqueu. Seu povo, os judeus, estavam submissos a esse outro rei. Ela ia falar, o que tem de bom nisso? Tem emprego? Não. Tem posição? Não. Tem algum lugar deles? Não. Estou ferrado, não tem mais nada, estou perdido, para onde eu vou? Porque quando alguém fala que mora embaixo de uma ponte, você acha ruim, está embaixo da ponte. Quando alguém mora de repente no meio de uma favela, algum lugar aí, né, uma área, está ruim. Mas e quando você não tem nem onde morar? Qual era o caso deles? Que eles estavam naquele lugar aonde deixavam eles estarem. Porque se amanhã o rei lá, que agora aqui no caso já não era mais Nabucodonosor, mas esse rei que estava lá agora, né, ele não quisesse, ele ia falar assim, ó, pega suas coisas, sai dessa terra e vai para outro lugar. Aí você ia para outro lugar, ele podia falar assim, olha, também não é aí o seu lugar, sai daí e vai para outro lugar, e você ia ter que ir. Quer dizer, nem era embaixo da ponte, não tinha nada. E ela de repente estava numa situação de favor com o tio, sem saber o que fazer. Era uma pessoa sem muita expectativa de vida.
Você já pensou que situação? Fala assim, olha, que expectativa ela tem? Se quando a gente tem um problema, uma dificuldade, né, até para participar de um concurso aí para escola, faculdade, emprego, a gente fica apreensivo, nervoso, angustiado, né? Quando vai ser a semana que vem? Ai meu Deus, essa semana eu vou passar ansioso a semana toda. Imagina dizer que você ia participar de um concurso daqui a um ano, e que por um ano você ia ficar morando dentro de um local, um salão, junto com outras pessoas que você não conhece, esperando chegar o dia da avaliação, o tudo ou nada da sua vida. Você ia ficar nervoso? Pensou? Acho que eu ia ficar com tanta dor de barriga, cara, eu ia ficar tão ansioso de saber que tudo isso, né, e estava dependendo dos outros, por um tempo, em avaliação, sabendo que todas as mulheres que estão lá foram as melhores escolhidas, era um concurso entre aspas de beleza, que eles escolheram ali quem ia participar, como é que ia ser, e você está lá, talvez algumas estivessem lá, filhas de alguém importante, vizinhos, amigos do pessoal ali, mas ela está lá sem nada. Chega aquele momento que ela precisa vencer essa situação. Era uma pessoa sem muita expectativa de vida. Agora a gente precisa saber quais são os quesitos especiais que te levam a vencer uma crise existencial. Quais são os quesitos, né, para você vencer essa crise? Primeiro, ter foco. Diga, ter foco. Aqui em Esther 2:5 fala assim, ó: ora, a cidadela de Suzã havia um judeu chamado Mardoqueu, no 6, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu, ele era um judeu, foi levado cativo, né, pelo rei da Babilônia, agora com outro rei cuidando lá, mas estava debaixo, né, de jugo daquele reinado, mas ele não estava morto, ele estava vivo. Você está vivo? Então ainda há uma grande saída para a tua vida, ainda há uma grande vitória para a tua casa, ainda tem sinais maravilhosos de Deus prontos para vir na sua direção. Ele tinha o entendimento, peraí, eu estou aqui, eu estou cativo, ou seja, fui levado junto com esse povo aqui, a gente é como escravo, está na mão dele, na disposição e na dispensação deles, mas não estou morto, eu posso agir. Será que você ainda não conseguiu perceber que talvez você possa estar desempregado, você possa ter pouco dinheiro, você pode estar enfermo, você pode ter tantos outros problemas, mas você não está morto. Deus tem coisas grandes para a sua vida, porque as pessoas às vezes param por desacreditar. Não, mas sabe que eu não tenho dinheiro, sabe que eu estou com uma enfermidade, sabe que e a gente às vezes vê na televisão, pessoas com enfermidade, com cadeira de rodas, sem o braço, sem a perna, e realizando, e criando, e desenvolvendo, e a gente fala assim, peraí, tem pessoas que se dão por vencidas, e tem pessoas que não aceitam a derrota, eles têm foco, eles falam assim, não, eu tenho uma proposta, eu sei que tem alguma coisa especial para vir para a minha vida. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim, peraí, as dificuldades não podem tirar o seu foco das promessas de Deus para você. Mardoqueu era do povo de Deus, ele era do povo de Deus, ele falou assim, ei, Deus ainda é Deus, alguma coisa Deus vai fazer, alguma coisa Deus vai realizar. Diga, alguma coisa Deus ainda vai fazer na minha vida, alguma coisa Deus ainda vai realizar na minha casa. Deus tem muito para acrescentar. Não para não, irmão, não perde a visão, não perde o foco. Mardoqueu, ele não perdia o foco dele. É interessante, Mardoqueu viu uma oportunidade da troca da rainha Vasti, que eu contei para você agora há pouco. Ela foi tirada do trono e teria que vir agora uma moça nova para assumir o reino. Mas espera aí, já pensou? Alguém falar assim, ó, tem uma vaga de presidente, sei lá, da Volkswagen, e você falar para mim assim, cara, estou desempregado há 10 anos, você acreditaria que podia ser sua essa vaga? Muita gente vai falar, não cara,
para mim não dá. Pensa, 10 anos, 15 anos assim, desempregado. E outra coisa, eu não falo inglês fluente, nem alemão. Não, outra coisa, eu também estou um pouco desatualizado. Mardoqueu não olhou para isso não. Ele olhou para a promessa que Deus tinha na vida daqueles que são povo de Deus. Você já aceitou a Jesus? Então você sabe que você está debaixo de uma herança, está debaixo de uma palavra profética, está debaixo de uma verdade declarada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Apóstolo, eu não tenho dinheiro, eu queria tanto ter uma casa. Está debaixo de uma palavra profética. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está debaixo de uma palavra profética. Eu preciso que você abra o seu coração para entender o chamado de Deus para você. Porque Mardoqueu, ele sabia tudo isso, que ele estava lá como alguém que foi cativo, que a menina estava sem os pais, que ele não tinha recurso. Mas eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso estabelecer o meu foco com Deus para as novas e grandes realizações. Você tem algum pedido para Deus? Tem alguma coisa que ainda arde do seu coração? Talvez você viajar para Israel. Talvez você... Alguém quer ir para Israel? Quer mesmo? Se prepara, a gente vai. Se prepara que a gente vai. Se vocês quiserem, precisa só posicionamento. Às vezes que eu fui lá, eu falo para você, ainda ontem eu fui ministrar lá para o apóstolo Igor, ele falou assim: poxa, vamos marcar para o ano que vem a gente ir para Israel, pega um povo seu, pega um povo meu, vamos para lá e tal, porque sempre foi assim. A gente conversa um pastor com o outro, de repente a gente combina, leva 5 daqui ou 10 daqui, 10 de lá, vira 20, coloca lá no micro-ônibus, ou se colocar mais, coloca no ônibus inteiro, arruma já o guia, dá uma ligada lá, já tem um guia esperando, e faz. É impossível, irmão. Eu, quando fui a primeira vez, eu falei: é impossível. A igreja, na época, eu estava só na obra, sem um centavo no bolso, e quando falavam para mim de Israel, eu falava assim: ó, isso é um sonho que não acontece, porque quando eu tinha dinheiro eu não fiz, agora eu não vou fazer, não consigo. E de repente o pessoal da igreja juntou dinheiro, me deu a passagem, e falou para mim e para a bispa: vão. E aí eu falei: nossa, né? Precisa de muito dinheiro e tal. Quando eu cheguei lá, eu falei, encontrei um grupo que era da Igreja Universal, e de repente eu comecei a conversar com uma senhora assim, sei lá, uns 55 anos, coisa do tipo, e eu falei para ela: nossa, que legal a gente vir para cá. Ela falou: é. Aí eu falei assim: a senhora já veio aqui, né? Já teve em Israel? Ela falou assim: várias vezes, mulher humilde. Eu falei: a senhora faz o quê? Aquela pergunta meio assim, né? Ela falou assim: eu sou empregada doméstica. Eu falei: como é que o seu patrão paga? Como é que é? Falei: que patrão, rapaz? É propósito. Eu coloquei um propósito que todo ano, nos últimos, acho que era 7 ou 8 anos, eu venho para cá. Eu acabo de pagar uma, eu já começo a pagar a próxima. Eu estou aqui, ela falou, e eu já estou pagando a próxima viagem. O ano que vem você pode procurar que eu vou estar aqui de novo. Aí eu falei: nossa, mas eu não consigo. Ela falou: porque você não tem propósito. No dia que você tiver propósito, eu fiquei assim. Falei: a senhora que era empregada doméstica dando maior dura num administrador, bacharel em administração de empresa. Tomou uma cacetada, saí de lá quase de 4, fui embora. Falei: eu não tenho propósito. Se você colocar propósito na sua vida, sabe que Deus responde? Propósito. Deus não responde: ai Deus, esse é meu desejo. Não, Ele responde propósito. Ele responde quando você tem objetivo, quando você está se preparando para aquilo, para crescer naquilo, para viver aquilo, para se desenvolver naquilo. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito com uma casa nova, com um carro novo, com mais dinheiro, qualquer outra coisa, uma escola, uma faculdade, ou sei lá o que você quiser? Ah, Deus, me dá muita saúde. Qual é o teu propósito com a muita saúde? Comece a pensar. Se fosse você investiria numa pessoa como você? Se você tivesse agora 100 mil reais no bolso, você investiria numa pessoa que age como você age?
Você viu que fez uns 3 ou 4, glória a Deus, o resto ficou. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está procurando pessoas para Ele investir. É verdade, Ele está procurando gente para Ele dar dinheiro. Mas não para dar dinheiro para o cara sair aí fora e perder tudo, sair aí fora e beber, sair aí fora e se prostituir, sair aí fora e gastar com porcariada. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis apenas para os vossos próprios deleites, quer dizer, não tem fixação, não tem estabelecimento. Agora, quando você acredita em Deus, se estabelece com foco para novas e grandes realizações, é quando Ele vai te responder, né? Essa posição dele aqui ficou muito clara. Precisa ter foco, quesitos especiais que te levam a vencer uma crise existencial. 2, aceitar orientação. Você já viu como é duro você orientar uma pessoa? Já tentou? Fala para o seu filho não subir no muro, o que ele faz? Já foi, já está em cima do muro. Fala para uma pessoa que ele deve, olha, espera um pouco, aguenta aí, pronto, está querendo roubar minha bênção, está querendo me atrapalhar, é o ladrão da alegria, é não sei o que. Ele quer a palavra do pastor, ele quer a palavra talvez do líder espiritual dele, mas ele quer desde que seja a que ele quer, ou seja, positivo na vontade dele. E aí nós começamos a perceber aqui, olha o que fala aqui em Esther 2,7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadás, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça também era conhecida como Esther, atraente, bonita. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Ele vai dar para ela o que? Orientação. Ele vai dizer para ela que ela deve ou que ela não deve fazer. Nós encontramos muitos casos hoje de crianças que foram adotadas, que se rebelam contra os seus pais. Já repararam? Criança, às vezes não é nem assim adotada, às vezes assim, é do casamento do homem ou da mulher, e aí ela casa de novo, e aí aquele jovem fica logo injuriado, e já começa a responder mal, brigar, e aquela confusão na casa, e você não consegue entender. E aí as pessoas falam, por que não fica abençoada a casa? Porque as pessoas precisam aprender que orientação de alguém que ama a gente não é para derrubar, é para levantar, é para proteger, é para fortalecer, é para renovar, né? E nós encontramos esses casos e vemos como é difícil. Os pais de Esther morreram, agora seu primo assume cuidar da forma e orientá-la como se fosse sua filha. Ele pede para que ela não falar que era judia, falou para ela assim, fica quietinha, chega lá, participa. Mas por que ele fez isso? Então ele não confiava em Deus, ele não acreditava. Não, ao contrário, ele conhecia como funciona, ele tinha sabedoria. Por quê? Eles estavam lá como escravos, entre aspas, eles não tinham liberdade nenhuma. A partir do momento que começasse a falar que era judeu, iam começar a se levantar contra. Então eu falo, você não nega nada, só não fala, fica quieta. Não é para você mentir, não é para você enganar, você apenas fica na sua. E ela assumiu, né? Ela aceitou. Mardoqueu sabia que ela seria subjugada por essa situação. O interessante é que você não vê Esther contestando a orientação. Por que eu não vou falar? Por que não sei o que? Não, tudo bem. Como é bom nós termos alguém para nos orientar nas nossas crises. Amado, a igreja hoje, ela se tornou quase um clube. Vamos jogar ping-pong, então eu bato aqui, você bate lá e fica lá, e todo mundo quer ser feliz. Pouca gente quer obedecer. Obedecer. Ouvir uma orientação e se Deus falar assim, não faça, a pessoa fala, não vou fazer, acabou. Mas se eu penso, não faço, e depois, sei lá se ele é o homem mesmo de Deus, se não é. Querido, se você está numa igreja que você não confia no pastor, é melhor você ir embora. E se você não confia no pastor e não vai embora, é porque você é covarde. É verdade. Porque veja bem, alguém se dispõe a ministrar, orientar, a dar direção, a te apoiar, e de repente você fala assim, não sei. Pensa bem, o que você está fazendo? Quantas milhões de igrejas existem por aí?
você precisa confiar, ou não confiar e largar, ou então montar uma igreja própria, uma igreja que você dirija, você mesmo fale. Mas eu creio que quando você entra debaixo de uma palavra, entra debaixo de uma orientação, Deus quer falar e quer abençoar, Ele não quer roubar nem tirar nada de ninguém, é ao contrário, Ele quer dar a você a realização. E quando um pastor leva uma palavra para você e firma você, ou quando um pai leva uma palavra para o filho e firma o filho, ele está se responsabilizando. Olha que responsabilidade, a pessoa assume essa responsabilidade. E é isso que muitas vezes a gente percebe, que as pessoas hoje, eles querem, mas não querem muito, eles estão, mas não estão muito. E aí depois ele fala assim: eu não sei porque Deus não faz. Deus não faz porque não encontra verdade, não encontra desejo, não encontra a pessoa focada, não encontra a pessoa determinada. Quando Ele encontrar, Ele faz, Ele realiza, Ele estabelece. Isso precisa entrar no nosso coração. Ela não contesta. Quando nós aprendemos como funciona, a gente relaxa, a gente tranquiliza. Eu e a bispa, a gente tem um hábito: é para fazer isso, Senhor? Sim ou não? Se Deus fala assim, a gente faz. Às vezes dói, às vezes pega o que você tem e dá, às vezes vai lá e ajuda aquela pessoa, às vezes pessoas que feriram a gente. Mas se Deus falar, vai lá e ajuda, abençoa, a gente esquece o nosso ego, nosso orgulho pessoal e vai lá para fazer a nossa parte, ajudar. Mas por quê? Porque nós temos alguém que nos dirige, e você precisa assumir essa posição dentro de você. Se o teu líder, se Deus está falando com você para fazer, faça, assuma, se posicione, porque Ele quer responder a você. Mas Ele só pode dar a você o complemento quando você aceitar a orientação. E nós muitas vezes temos encontrado as pessoas numa dúvida tremenda. Por que numa dúvida? Porque ele está vivendo a tal da internet, ele está vivendo as orientações vagas. Vagas por quê? Porque não tem proximidade, porque não tem como checar. Então a pessoa vai ficando meio desacreditada, meio sem perspectiva. E é hora de nós mudarmos isso. Deus é Deus. A Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me... Você acredita nisso? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. O mais, o Senhor o fará. Eu preciso tomar Deus como Deus da minha vida. E aí a gente vê agora que ela aqui ouviu a voz de Mardoqueu e falou: tá certo, eu vou participar, vou ficar quietinha, não vou me expor, não vou procurar nada mais, né? Para vencer a crise existencial. Terceiro, estar pronto a obedecer livremente, numa boa, não como julgo. Tá bom, eu tenho que obedecer. Não. Seu tio Mardoqueu, ele mostra o caminho e ela aceita. Por quê? Porque ela sabia que se ele cuidava dela, ele estava fazendo o melhor. Esther 2:8: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Essa também foi trazida ao palácio do rei, confiada a Hegai e encarregado do harém. Ela foi. Já pensou que difícil, irmão? Você ir para um povo que você não conhece, para um lugar que você não conhece, por um ano ficar na dispensação do que eles iam fazer. Lá não era o povo judeu, ou seja, lá tinha outros deuses, lá tinha outras visões, lá as próprias meninas, os jovens e etc, tinham outra visão, e ela vai entrar nesse meio. E talvez você está dizendo assim: para mim não dá, eu não vou poder ficar sério, né, numa posição, porque sabe, lá não tem crente. Lá também não tinha crente. Ela foi. Por quê? Porque ela sabia quem ela era. Você sabe quem você é? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal. Você percebe? Porque quem sabe quem ele é, ele não é levado por ventos.
Ele não é levado por palavras, ele não é levado por momentos, ele tem uma convicção, ela tinha uma convicção. A obediência é uma das orientações de Deus para os seus filhos. Ela poderia não querer ir para este concurso, talvez se esconder, não participar, ou até mesmo aceitar ir lá, mas depois lá dentro começar a tomar atitudes de desobediência. Ela podia entrar e falar: não gostei, vou dar um fim nessa história. Mas ela recebeu uma palavra para ela ir. E eu acredito que aqui não fala, mas que Mardoqueu, quando mandou ela ir, falou assim: ó, essa é a grande saída para as nossas vidas. Deus tem algo grande e nós vamos participar, nós vamos fazer alguma coisa diferente. Ele deu orientação e ela acatou. Uma das coisas mais difíceis de tratar nas pessoas que têm crises existenciais é a área de obediência. Já reparou? Quem tem crise existencial, quando você fala para ele que ele tem que confiar, ele fala assim: você não sabe o que eu passo. Quando você fala para ele que ele não deve gastar dinheiro, ele fala assim: o dinheiro é meu. E se você for falando, ele tem uma resposta atrás da outra, sempre achando ou colocando pejorativamente o que você está falando, como se você quisesse dominar, se você quisesse mandar, se você quisesse, sabe aquela história? Você não consegue. É mais ou menos quando você pega um dependente químico. Você já tentou dar orientação de horário, coisa do tipo, para dependente químico? É difícil. Você fala para ele assim: nós vamos acordar amanhã às 8 horas da manhã. Ele fala: não, eu vou dormir. Eu não vou acordar, eu vou dormir. Aí você fala para ele assim: então tá bom, então você vai, vamos dormir então. Ele fala assim: então eu vou levantar que eu vou lavar roupa. Eu fiquei ajudando numa casa de recuperação lá uma época, lá do outro ministério, e de repente eu falava assim: não é possível. Eu levei um rapaz um dia lá, e aí eles tinham lá, acorda às 8 horas da manhã, aí eles iam lá, tomavam café, faziam o devocional, depois eles tinham tempo de arrumar as coisas deles, depois eles almoçavam, à tarde eles cortavam lá o cabelo, faziam o negócio, aí estava uma sequência. Aí eu cheguei lá, o líder me chamou, falou assim: olha, esses 2 rapazes que você trouxe, a gente não consegue trabalhar com eles. Eu falei: por quê? São gente boa, gente boazinha. Então eu falei: não estou falando mal deles, só que o relógio deles não bate com o nosso. De manhã cedo, quando todo mundo levanta, ele fala que não quer levantar. Quando chega aquela hora do devocional, ele fala que ele quer tomar café. E quando chega na hora que é para, vamos dizer assim, colocar as coisas em ordem, ele fala que ele quer orar. Ele bagunça tudo. Aí eu fui lá conversar com ele, sentei com o rapaz e falei: mano, o que está rolando? Está rolando que esse pessoal aqui é muito chato. Esse pessoal aqui, ele quer mandar na gente o tempo todo. Eu falei: querido, você lembra que o dependente químico é você e não o líder? Que é ele que está te orientando, ele que está te ajudando a se posicionar, não você está ajudando ele a se posicionar. Você está querendo mudar a lei da casa de recuperação para satisfazer o teu ego, sendo que tem mais 60 pessoas que estão ligadas nesse horário, e você quer quebrar o horário? Ele falou: está vendo? Eu sabia que não ia dar certo eu nesse lugar, esse lugar não serve para mim. Conclusão, tive que mudar ele de lugar, só que ele foi para um outro lugar mais complicado, onde as pessoas eram mais rígidas, e aonde quem não acordava de manhã levava um balde frio em cima da cabeça e coisa do tipo. Aí ele ficou doido: quero voltar para aquele lugar. Falando: agora já pagou aqui, tem que ficar aqui. Ele falou: aqui o pessoal é louco. Eu falei: um louco com outro louco se entende. 2 loucos, você lá estava lá, o pessoal te explicando, você não queria fazer. Agora chegou aí, pegou um povo muito doido, tá? Agora você vai passar um tempo. Depois de um tempo ele melhorou, e aí ele entendeu, aí ele pediu desculpa. Cara, eu estava ruim da cabeça mesmo. Falei: pois é, teve que entrar no meio de gente que estava que nem você, assim, pau, pedra, pedra. Então nós precisamos entender que o orientador, ele não vem para nos prejudicar, ele vem para nos levantar, nos fortalecer, nos dar graça, nos dar condição, né? A área de rebeldia, ela não pode ser alimentada quando você falar de Deus. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de rebelde. Desculpa a honestidade, ele não gosta de rebeldia. E ainda na Bíblia ele manda vinheta. Sabe o que ele coloca? O pecado da rebeldia é igual ao pecado da feitiçaria. E ele completa: e os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Então, rebelde igual a feiticeiro. Feiticeiro não entra no reino de Deus. Quer dizer que o rebelde não tem parte com Deus.
Então nós precisamos estar abertos para ouvir. Por quê? Porque a área de rebeldia está muito ligada à área de orgulho. A área de orgulho quer dizer o quê? Eu faço do meu jeito porque eu acho que eu sou certo, porque eu não posso ser diminuído, porque eu não posso ser inferiorizado, porque eu não tenho que obedecer, porque eu não sei o quê, e ele está entrando na contramão. Então esse é um quesito muito, muito, muito importante, estar pronto a obedecer. Outro, vencendo a crise existencial, humildade para receber ajuda. Se você não se é, vamos dizer assim, liberto para receber ajuda, não vai acontecer. É alguém esticando a mão para você, você está na beirada do barranco, alguém está estendendo a mão para você, e ao invés de você pegar a mão dele, você fala, sua mão está limpa? Cara, tu vai cair no buraco, você vai morrer. Ele fala, mas deixa eu ver primeiro a sua mão. Eu não gosto de dar mão para gente que é, sei lá, de cor, não gosto de dar mão para gente que tem a mão grande, não gosto de dar mão. Para, cara, você está sendo ajudado. Entenda que você está precisando. Esther 2,9 fala assim: a moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza, comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-as junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Esse era o empregado do rei que estava lá fazendo a seleção. E quando Esther chegou lá, a Esther foi humilde. Ela chegou com humildade. Ela chegou lá não como quem vai ser a rainha. Ela chegou lá como alguém que estava lá para ver se ia alcançar um objetivo, sabia da dificuldade que ela tinha. Então ela acabou sendo dócil, acabou sendo respeitosa, acabou, se posicionando de uma forma que agradou o eunuco que cuidava lá. E ele fez o que por ela? Favoreceu e providenciou tratamento de beleza, e deu comida especial, e deu para ela 7 moças para ajudá-la. Quem era agora, até pouco tempo, escrava, vamos dizer assim, que até agora há pouco estava lá fora, sem nenhuma condição, que até agora há pouco não sabia nem o que ia ser da vida dela, agora ela já estava num lugar com boa comida, com bom tratamento e com 7 empregadas para ela. Quem tem 7 empregados aí em casa? Nem eu também não, olha aí. Se tivesse uma boa, eu estava feliz, né? Então aí você fala assim, o que acontece? A gente só dá valor para essas coisas quando a pessoa vai embora, né? A gente tinha a Vera lá 30 e não sei quantos anos lá. Aí ela cismou de casar. E a gente falou, deixa ela casar em paz, qual é o problema, né? Tal. E ela foi embora lá para o sul e casou. Glória a Deus. Agora pergunta se eu lembrava como é que lavava roupa. Pergunta se eu lembrava como é que fazia limpeza e um monte de coisa e etc, etc. E agora eu e a bispa voltamos para casa à noite e às vezes fala assim, tem que pôr roupa para lavar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, você só lembra como é bom e como faz falta quando a pessoa se ausenta. Estou feliz por ela 100%, mas estou totalmente feliz por mim. Porque apesar de ter uma moça da faxina que vai lá 2 dias a semana, mas você agora fala assim, nossa, essa casa cresceu de tamanho umas 20 vezes. Não é assim? Eu falo que o valor, agora aquela mocinha, a Esther, ela era uma pessoa que não tinha nada, agora ela tinha 7 ajudantes para ela. Deus pode mudar a situação ou não pode, irmão? Isso era ainda no tempo que ela estava lá dentro, ainda se preparando para ver o que ia acontecer. E aí muitas vezes você fala assim, eu não posso dar moleza que o pessoal abusa. Ela deu moleza e o pessoal não abusou, porque ela deu moleza do jeito certo. Dar moleza não é dar liberdade para coisas erradas, mas é tratar as pessoas com respeito, é mostrar que você não está lá para prejudicar nada nem ninguém. Lá no 12 ele fala, antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfume e cosméticos.
Qual é a princesa de Jesus aí que ficou 6 meses aí na mirra? Não é verdade? Qualquer coisa, olha, pode até não ser um negócio muito legal, mas ela ficou aquele 1 ano vivendo como princesa, vivendo realmente, né, com alguém que cuida do cabelo, alguém que cuida do corpo, alguém que trata tudo. E aí eu já começo a ver a mão de Deus. Ainda que ela não se tornasse a rainha, ela já tinha passado por um processo fantástico, já tinha conseguido algumas coisas que naturalmente jamais conseguiria. E talvez tem coisas boas que estão acontecendo com você e você não está valorizando. As pessoas começam, eu vou trabalhar temporário numa empresa, eu acho, você acha que está ruim? Comece a valorizar cada centímetro da bênção que Deus coloca na sua mão. Sabe por quê? Porque você não percebe, mas Deus está olhando para você. Talvez aqui olhando para ela a gente não perceba, mas Deus estava de olho já em Esther, estava acompanhando ela de perto, estava vendo qual era o comportamento dela, recebendo esta bênção, recebendo esse acompanhamento. Ela humilde para receber ajuda, humilde para compartilhar, e Deus olhando e falando: é essa mesma que eu preciso, é essa mulher que eu vou usar. Será que se Deus olhar para você, Ele vai falar isso? É esse mesmo, é esta mesmo que eu vou usar? Ele vai olhar para você, vai ver um coração humilde, um coração quebrantado, ou vai ver uma pessoa orgulhosa, metida, que qualquer coisinha já faz você se sentir, né? A azeitona da empadinha, todo poderoso, todo lá em Simão, né? Nós precisamos entender que Deus, primeiro, Ele experimenta você, para saber se você está capacitado, se já chegou o tempo ou não, porque Ele, como diz aí, Ele não dá ponto sem nó. Ele sabe bem quando Ele vai investir, em quem Ele vai investir. E talvez nós estejamos achando assim: por que está demorando? Sabe por quê, irmãos? Porque quando Ele está precisando moldar, é você que tem que ser moldado, não é Ele. Quando Ele precisa transformar, é você que precisa ser transformado, não é Ele. E você está querendo que Ele mude. Está demorando, Deus. Eu imagino Ele olhando para nós dando risada. Está tudo demorando? Quando você estiver pronto, vai chegar aí. Se for um dia, lembra? Paulo se converteu em quanto tempo? 3 dias. Mas teve gente que levou 3 anos. E aí, como é que funciona isso? Depende. Para cada um de nós, Ele dá a liberdade para nós demonstrarmos que nós acreditamos. Ela estava num lugar que não tinha nada a ver com o seu ensinamento espiritual, mas ela estava lá, né, humildemente. Não dava direito a ela de atacar ou desobedecer às orientações recebidas. Quando Mardoqueu pediu para ela que ela não revelasse, ele não pediu para ela ser malcriada, não pediu para ela responder brutalmente, não pediu nada disso. Fica na sua. Ela apresenta um comportamento muito importante para quem deseja vencer a crise existencial, que é a humildade para receber ajuda. Amado, se nós precisamos de apoio, se nós precisamos de orientação, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter ouvidos abertos. Nós precisamos ter cuidado com a língua. Eu sei que crente, ele não tem problema com a língua, não é verdade? O povo do mundo é que tem, os crentes não tem. Mas vamos dizer que tivesse, então a gente tem que ter mais cuidado, né? Os funcionários do rei gostavam dela, e isso trazia maior facilidade para a vida dela naquele lugar. Você vê que ela, se você ler tudo, eu não vou ler muita coisa, mas tem momentos que o tio dela queria saber como ela estava, e os empregados contavam para ele, sabe por que contavam para ele? Por este relacionamento que foi desenvolvido. Existia uma facilidade, por quê? Porque ela tinha um comportamento adequado. Como você tem agido para vencer a crise existencial? Será que você está querendo resolver no tranco? Na força? Na determinação? Não, comigo é assim, eu sou determinado, mas eu não dou mole, eu falo e pronto, né? É aquela história do crente que ele desceu nas águas, mas parece que a língua ficou para fora. Não, comigo é assim. Não, irmão, nós temos que ser humildes, porque Deus, Ele exalta os humildes. Você quer ser exaltado? Entra no processo da humildade
e Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida. Quinto e último, né? Sabedoria. Para vencer a crise existencial, vai ter que abrir um espaço para a sabedoria. Esther 2:10 fala assim: Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. 15. Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha do seu tio, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, o oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que a viam. Eles perguntam para ela: o que é que você quer? Você vai se apresentar para o rei agora. O que você quer? Que a gente pode te dar o perfume que você quiser, pode te dar roupa, pode te dar, o que você quer? Sabe o que ela faz? Ela fala para ele: o que vocês acharem por bem. Imaginou? O cara, a responsabilidade que ele assume, ele já tendo um bom relacionamento, e agora ela diz: não, o que vocês derem está bom. Você nem percebe, mas indiretamente já tem gente que Deus colocou para trabalhar por você. Já tem gente querendo te abençoar, já tem gente querendo trazer na sua vida realização, e você nem percebe, porque você talvez está tão envolvido com o seu dia a dia, que você não percebe que as pessoas estão lá querendo perguntar para você: o que é que você precisa? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para abençoar? No 17 ele fala assim: ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele, e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outra virgem. Então ele lhe colocou uma coroa real, e tornou-a rainha no lugar de Vasti. Ela nem quis todos os badulaque, nem quis, e quando chegou lá, ele gostou tanto dela que, amado, eu não sei se você já percebeu, que tem pessoas que elas, vamos dizer assim, transpiram alegria, transpiram paz. A pessoa chega e você começa a conversar com ela, fala: nossa, parece que eu conheço ela faz tempão, porque ela é tão dócil, é meiga, ele tem um comportamento legal, ele está sempre assim, de bom astral. Ele tem coisas que é mais do que a beleza física, que mexe mais do que a aparência, é quando você tem um bom relacionamento. O rei chama ela, olha para ela, gosta do estilo dela e diz: é essa mesmo, vou colocar a coroa na cabeça dela. O que parecia impossível agora se torna realidade. O que é impossível para você? Deus quer tornar realidade, quer dar a você a condição. Ela poderia evidenciar todas as sequelas que essa situação deixou, mas ao invés disso, se tornou rainha. Ela podia tentar choramingar porque perdeu o pai, não tinha mãe. Não. Ela simplesmente ouviu, aprendeu, obedeceu, se humilhou e recebeu a coroa. Assumiu a realização. Será que você está pronto para mudar a tua história? Será que você está pronto para abrir o teu coração, para ser tocado de uma maneira diferente agora? Porque é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Muitas pessoas não conseguem vencer grandes constrangimentos que a vida lhe proporciona. É a crise existencial. O problema não é nem o que vai acontecer, é o que já aconteceu e o quanto você está valorizando o passado, o quanto você está valorizando o que já passou. Mas eu tenho um amigo, mas eu tenho medo de ter amizade de novo, porque eu fui traído por aquela amizade. Querido, aquela amizade não representa a tua vida toda. Você pode mudar, aperfeiçoar alguma coisa nos seus relacionamentos, procurar pessoas mais fiéis, deve, mas não deve, agora, vamos dizer assim, colocar tarja em todo mundo, que todo mundo, ninguém presta, que não haverá mais alegria, que não haverá mais satisfação, que não haverá mais prosperidade, que não haverá mais realização. Ao contrário, eu já falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As dificuldades não vão atrapalhar a promessa que o Senhor fez para a tua vida. Amém, amado? A crise existencial pode tornar pessoas cativas do passado e assim impedir sonhos e projetos que ela tem direito. Está tão presa no passado que ela não enxerga o futuro. Ela tem direito. Você aceitou a Jesus Cristo, você tomou parte da palavra, você recebe essa manifestação de Deus sobre a sua vida.
mas não aceita a bênção de Deus para a tua vida. Eu imagino quando de repente está lá o apóstolo juntamente com Jesus, e o cobrador de imposto está lá na porta, e fala: o seu líder não paga imposto. Naquela época não pagar imposto não é que nem hoje não, que vai para cartório e tal, depois vai ver, não, era preso. Você não pagava o imposto, daqui a pouco vinha lá, e eles andavam sempre com soldados, e eles te prendiam. Então imagina o medo daquele apóstolo. O que eu vou fazer com Jesus agora? Jesus não vai ter o dinheiro para pagar, porque nem era ele que ficava com o dinheiro, quem era que ficava com o dinheiro era Judas. Então quer dizer que vai ser, e quando ele entra, Jesus já se toca. Você está com o coração angustiado, você está com medo, você está preocupado que a gente não vai pagar, você está aí agora, peraí, pega uma moeda e fala: vamos ver de quem é. Peraí, dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Faz o seguinte, pega lá, vai pescar, o primeiro peixe que você pegar, tira o dinheiro que está na boca, paga o imposto por mim e por você. Você imaginou o que é isso? Agora, se de repente o apóstolo não acreditasse, eu vou pegar um peixe para abrir a boca, para tirar a moeda, já estou devendo, isso vai virar palhaçada, não vou não. Ele não ia pagar o imposto, ele ia ficar com uma condição de perda, de vergonha. Amado, se você ficar olhando para o passado e não tomar atitudes de fé, você não realiza, e vai continuar com a cabeça pequena, vai continuar com o coração apertado, vai continuar entristecido, vai continuar envergonhado, vai continuar com a visão de roubo. Deus está falando, é tempo de restauração, é tempo de liberação, é tempo de mudança. O que te prendia não tem mais poder de te prender, o que te atrapalhava não tem mais poder de te atrapalhar. Agora é hora de você acreditar que esse Deus está te chamando para reposicionamento, transformação, liberação. É o tempo de você tomar posse de uma coroa de vitória da parte de Deus, em nome de Jesus. Sabedoria é colocar a sua carne submissa aos sonhos que Deus tem para você. Diga: sabedoria é eu colocar a minha carne submissa aos sonhos que Deus tem para mim. Você disse que acredita nas promessas de Deus, sim ou não? Então é hora de mudar a história. O impossível com Deus se torna possível. Tudo que te prendia não te prende mais. Tudo que te entristecia não tem poder para entristecer mais. Mas é escolha, se eu valorizar aquilo, ficar com o olho naquilo, daqui a pouco eu estou assim, desanimado, abatido. Eu lembro uma época, eu estava numa empresa, a empresa estava dando problema, e eu fui falar com o meu pai. Meu pai era muito inteligente, muito sábio. Eu falei: pai, é o seguinte, acho que chegou a hora, eu vou pedir a conta dessa empresa, sair. Ele falou: o que você vai fazer? Eu falei: vou para outra empresa. Como? Eu vou procurar emprego, assim. Tá, e qual é que empresa você tem na sua cabeça? Eu falei: tal. Ele falou assim: e o que você espera não encontrar lá? Eu não quero encontrar gente que nem essa. Ele falou: então nem vai, porque se você vai reclamar de chefe, você vai reclamar de colega de trabalho, você vai reclamar das dificuldades, eles pagam você em dia? Pagam. Eles estão assim com convênio bom? Então, Marcos, você vai simplesmente trocar de lugar, mas não de problema, porque tudo que você está falando tem em todas as empresas. E aí eu voltei para a empresa, pensei, falei: não é que ele tem razão? Simplesmente trocar de empresa porque eu estou magoado, porque o chefe fez isso, ou porque não aconteceu aquilo, ou o amigo lá traiu, blá. Eu vou chegar em outro lugar, enquanto eu não conhecer ninguém, vai ser mamão com mel, belezinha. Mas na hora que eu começar a conhecer as pessoas, vou descobrir gente que engana, gente que ataca pelas costas. É o ser humano. Tem ser humano lá? Tem. Não é máquina? Não. Não é só apertar o botão? Não. Então vai ter a mesma coisa. E aí eu mudei a estratégia, consertei as coisas que estavam quebradas e fiquei lá mesmo. Resolvi, sentei com o chefe, conversei com ele, acertei as coisas, e eu entendi que quando nós não queremos enfrentar, nós saímos com um problema e levamos o problema conosco, porque nós vamos ficar assim: eu sabia que eu ia fazer de novo, eu sabia que ia encontrar de novo, eu sabia que ia... Não, para. Não se acovarde, se levante, se estabeleça. Maior é aquele que está contigo do que tudo que está no mundo. Se estabeleça.
ela se estabeleceu, ela foi e ouviu a voz de orientação, se posicionou, e a sabedoria de Deus se estabeleceu na vida dela, e ela foi ganhar uma posição. Se você quer ganhar uma posição, deixa que a sabedoria de Deus entre no seu coração, na sua mente, né? Esther foi uma mulher cativa, escrava, que tinha uma crise existencial e que se tornou rainha, se tornou a primeira dama, se tornou alguém bem sucedida, se tornou alguém muito próspera, se tornou alguém reconhecida. Até hoje a gente lê sobre ela, se tornou a salvadora do povo judeu. Ali parecia só que ela estava sendo a rainha, mas mais adiante, quando a gente lê, chega um ponto que aquele povo consegue uma ordem para matar todos os judeus, todos. E aí ela está ali, e Mardoqueu manda um recado para ela: ei, rainha, não pense que você estando aí dentro do palácio, você deixa de ser judia. Ou seja, a mesma lei que está aqui, vai acabar te pegando aí. Por isso, vai até o rei e convence ele a tomar uma atitude. E ela fala assim: mas é proibido, não dá para entrar na presença do rei. Se eu entrar e ele não tiver num dia de agrado, não estender o cetro para mim, eles vão me matar. A ordem é matar. Alguém que entra na presença do rei sem autorização, morre. E ele fala para ela: quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí. E ela para e fala: então coloque todo mundo para jejuar 3 dias, porque eu também vou jejuar 3 dias, e depois eu vou entrar. E se tiver que morrer, eu morro, mas eu vou fazer. E com isso ela consegue mudar toda a história. Eu não vou resumir para não ir muito longe, mas ela muda toda a história. A gente às vezes não entende que Deus está nos experimentando para nos dar coisa muito maior. Você está sendo experimentado para ser muito próspero. Você está sendo experimentado para ser uma autoridade. Você está sendo experimentado para mudar a estrutura da tua família. Você está sendo experimentado para ter o respeito de todos que te conhecem. Mas não é para honra sua, é para honra de Deus. Deus quer ser honrado através da sua vida, porque até hoje tem o dia do Purim, que é o dia da salvação, aonde os judeus fazem uma festa. Todos os anos eles fazem uma festa, e nesse dia é lido exatamente todo o livro de Esther, para mostrar o que ela fez e como isso mudou a vida deles todos, a posição dela. Agora você fala assim: quando eu olho lá para o começo, ela era uma moça sem nada, sem nenhuma condição, com marcas da vida, e agora quando eu olho para cá, é a rainha que salvou todo o povo judeu. Não salvou um judeu, o que ela fez salvou todo o povo judeu. E aí você fala assim: o que Deus pode fazer com a minha vida? Fala com a tua boca aí, o que Deus pode fazer com a minha vida? Como Ele pode me usar? Você já pensou nisso? Que você colocou tantas coisas: não, eu sou pequeno, não, eu sou velho, não, eu tenho isso e aquilo. Mas eu falo que a Bíblia é tremenda. Ela mostra coisas dos jovens, mostra coisas dos adolescentes, dos velhos, dos novos, de todo mundo. Abraão foi teu filho lá nos 100 anos, o outro, cada situação, mas em todas elas Deus mostrou o tamanho do poder dele. E hoje Deus quer mostrar o poder dele na sua vida. Hoje Deus quer mudar a tua história. Não importa as dificuldades do passado, Deus reescreve seu futuro. Não valorize sua crise existencial, suas dificuldades. Valorize a sua promessa com Deus. Ei, você é cristão, você foi enxertado na videira verdadeira, tem direito à herança. Toma posse, porque Deus quer te dar coisas maiores.